Como eu havia falado anteriormente, hoje é o mês, começa o mês de Damodara, e temos uma aula de Srivacharya Maharaj falando sobre esse tema. Vamos ler agora. Oi? Tá. Aqui, olhando aqui, pega. Aí não, mas se você olhar no Facebook, pega. É que ele expande. Aqui é menor, mas quando abre o teu celular, você vai ver. Bom, então começando aqui a leitura, mês de Damodara. Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharadeva Goswami Maharaj, ele deu essa aula no dia 25 de outubro de 2018, em Dandan Park, Calcutá. Ele fala assim: estou prestando minhas reverências total aos pés de lótus de meu amado Gurudeva, Om Vishnupada Jagaguru Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, bem como a todos os Vaishnavas, todos os devotos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati e os devotos mundiais de outras sampradayas. Ele está reverenciando todo mundo, Srivacharya Maharaj aqui. Também estou prestando minhas reverências a todos vocês. Lá, ele está dando essa aula em Calcutá, né, como eu falei. Ontem, o nosso templo, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e agora já outros templos em todo o mundo, começaram Kartik. Na verdade, essa aula foi dada um dia depois de Kartik, né? Na verdade, essa aula foi dada um dia depois do Purnima. Então, ele fala assim, ontem começamos o mês de Kartik, Vrata. Vrata quer dizer voto. Niyam Seva Vrata. No mês de Kartik, nós devemos cantar a canção Sri Damodarastaka. E ela começa assim, a canção. Namamisvaram Sachidanandarupam Lasakundalam Gokule Brajamanam. O que quer dizer isso? Todos os dias devemos cantar essa canção no mês de Kartik. Agora é o mês de Damodara. Dan Yogi, Udar. Dan significa uma corda. Então, o que quer dizer Damodara? Dan quer dizer corda. Udar significa barriga, abdômen. Mãe Yashoda, ela amarrou o seu filho, Nosso Senhor Krishna. Isso é Vatsalya Rasa, relacionamento de paternal, pai e mãe. Ela sempre pensa, Krishna é o meu filho. Mãe Yashoda não sabe que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Uma certa vez ele mostrou a forma universal para ela, mas ela não sabe. O que faz ela não saber que ele é Deus? Yogamaya. Yogamaya para Krishna participar dos passatempos dele com a mãe, com o pai, com os amigos, com os golpes, com Srimati Radharani, ninguém sabe que ele é Krishna. Lá em Goloka Vrindavana, ninguém sabe que ele é Krishna. Que ele é Krishna não, que ele é Deus. Que ele é a suprema personalidade de Deus. Aqui, quando ele veio também para o mundo material, ninguém sabia que ele era Deus. Ele era um garotinho vaqueirinho. Né? Porque como que a mãe vai amarrar Deus? Se ela tivesse a compreensão que ele é Deus, ela ia pensar, como assim eu vou amarrar Deus? Como que o amiguinho vai brincar com Deus?
Como que o amiguinho vai bater na cabeça de Deus, como é brincadeira de criança? Dá um tapa na cabeça e sai correndo. Né? Como é que você vai brincar com Deus e jogar futebol, por exemplo? Ah, existe futebol lá? Claro que existe. Claro que existe futebol lá. Não é só para futebol, existe tudo lá. Só que aqui no mundo material tudo é deturpado. Mas lá, como que Krishna vai, por exemplo, chutar o pênalti? Estou dando um exemplo, né? Ele vai chutar o pênalti. Como que o goleiro vai pegar a bola se sabe que ele é Deus? O goleiro vai falar, vou deixar ele fazer o gol. Nós também não somos bobos e vamos deixar ele fazer o gol. Né? Mas ninguém sabe lá que ele é Deus. Ele é Krishna. E as golpes não conseguem nem pronunciar o nome dele, Krishna. Elas chamam ele de Kana. As golpes, como disse lá Char Maharaj, as golpes não frequentaram Harvard, Oxford, sei lá, Cambridge, qual é outra faculdade aí super famosa? A USP, perto dessas aí, é fraquinha, né? Mas, enfim, então elas não frequentaram nenhuma faculdade assim, desse calibre. E elas sabem tudo que Krishna gosta. Elas têm o conhecimento real. O conhecimento real é a consciência de Krishna. Não é algo material. Então elas não frequentaram nada disso e elas sabem tudo o que Krishna gosta. O que Krishna gosta de comer, o que ele gosta de fazer, elas sabem tudo sobre ele. Então, não é necessário estudar nada material para compreender Krishna, para ter a consciência de Krishna. Muito pelo contrário, isso atrapalha. Atrapalha porque você acha que o teu ego, né? Ah, eu fiz mestrado, pós-doutorado em, sei lá, em Harvard, né? Ele põe até no Facebook isso, ele, né? A pessoa anda com uma faixa atrás dela assim, né? Estudei em Harvard, sei lá o quê. O ego. Então, não é nada aconselhável você querer ser muito materialmente, porque isso vai te afastar de Deus. Então, continuando aqui a leitura, então mãe Yashoda, ela amarrou Krishna, o seu filho. Então mãe Yashoda, ela sempre pensa, Krishna é meu filho. Como um pai fala com o filho aqui, né? Nesse caso, Krishna queria tomar o leite de sua mãe, mas a sua mãe estava muito ocupada. Ela estava fervendo leite para fazer panir, manteiga e outras coisas. Ela disse a Krishna, espere, o leite está transbordando e o fogo está aceso. Será que ela chegou, Krishna? Ou Ishan? Dá uma olhada aí que apareceu uma mensagem aqui. Então, ela falou, o leite está fervendo. Espere um pouco. O leite está transbordando e o fogo está aceso. Espere. Você sabe que se o Senhor quer algo, ele fará isso. Claro, Krishna, quando ele quer algo, ele faz. Ele é a suprema personalidade de Deus. Só acontece o que Krishna quer. Não acontece nada no mundo que Krishna não queira. Não tem uma folha de grama que se move se Krishna não quer. Não tem uma folha de uma árvore que se move se Deus não quiser. Então, tudo acontece de acordo com a vontade dele. Ele perturbou a sua mãe com o seu rosto e a sua mãe o afastou um pouco. Então, Krishna pegou tudo o que a sua mãe havia guardado no depósito, tudo que havia lá, as preparações lácteas, manteiga, etc. Ele pegou tudo que tinha lá. Quando mãe Yashoda viu, ela ficou muito brava. Eu cozinhei tudo isso para você. Tudo o que eu faço ou guardo é tudo para você.
Mas você se tornou tão travesso, diz Mãe Yashoda para Krishna. Você está dando tudo para os macacos. Então Krishna pegou a manteiga, o ghee, pegou tudo que tinha lá e deu para os macacos. É muito ruim isso. Então, ela decidiu amarrar o seu filho, Krishna. Também mostrou o seu lila, o pensamento. A minha mãe quer me amarrar, Krishna pensou. Vou ensinar uma lição a ela. A princípio, ele mostrou que ele estava com muito medo de que a sua mãe o amarrasse. Mas, toda vez que Mãe Yashoda, ela tentava amarrá-lo com uma corda, a corda era curta demais. Ela trazia mais corda e mais corda. Ela chamou todas as golpes e disse a elas para trazerem a corda de todas as vacas. Eles eram criadores de vacas leiteiras, né? Então tinha muita corda lá. E elas tinham tantas vacas, 900.000 vacas. Veja só, Mãe Yashoda tinha 900.000 vacas. Não é pouco. E trouxeram todas as cordas das vacas para amarrar Krishna. Mas não importava quanta corda ela amarrasse, era sempre 2 dedos mais curto para amarrar Krishna. No final, ela ficou muito cansada. E então, Krishna permitiu que ela o amarrasse. Há algum significado em porque a corda era 2 dedos mais curta? Podemos explicar isso. Um dedo significa o desejo muito forte de fazer aquilo, o mais forte possível. E o outro dedo, a misericórdia de Krishna. Se você tem muito desejo, se você tem o desejo mais forte de obter devoção a Krishna, Krishna lhe dará a sua misericórdia. Se você tiver o desejo mais forte de servir o Senhor Supremo, de servir aos devotos do Senhor Supremo e associados do Senhor Supremo, então Krishna providenciará tudo. Ele o envolverá no seu serviço, aos seus associados ou em seu próprio serviço. Assim, esses 2 dedos significam que, primeiro, é necessário ter o desejo mais forte. Se você der um passo para Krishna, Krishna dará 10 passos na sua direção. Esse mês de Kartik, o mês de Damodar, é o mês mais querido de Krishna. Então, antes de falarmos sobre isso, vamos comentar mais sobre esses 2 dedos, que é muito importante isso. É extremamente importante. Todo lila, lemos isso aí de Silachar Maharaj esses dias. Todo lila, todo passatempo de Deus que existe é para nós aprendermos algo. Por exemplo, vou citar o passatempo do Sr. Nishinradeva. Sr. Nishinradeva, todo mundo sabe, metade homem, metade leão. Ele matou Hiranyakashipu, o demônio, né? Que era o pai de Prahlada Maharaj, mas Prahlada Maharaj já nasceu um devoto puro. Prahlada Maharaj escutou todo o Harikatha de Narada Muni no ventre da mãe. No dia do Sr. Nishinradeva contamos a história completa. Agora não é o momento, mas Prahlada Maharaj é um devoto puro. E qual é o significado desse lila do Sr. Nishinradeva? A gente gosta de saber que Nishinradeva
matou Hiranyakashipu, nem de dia nem de noite, né? Nem dentro nem fora. A nossa mente gosta disso, né? Por isso é Jnana Yoga, saber detalhes, que ele abriu o ventre, né, de Hiranyakashipu com as suas garras de leão, e ele pegou o intestino e colocou como guirlanda. A mente nossa gosta disso, né? Gosta de Jnana Yoga. A gente gosta de Jnana Yoga. A mente é travessa, é perversa. Mas qual o significado real desse lila? É para lá da Maharaj, depois, quando quis acalmar o senhor Nrsimhadeva, ele acalmou, ele foi o único que acalmou o senhor Nrsimhadeva, porque ele ficou muito, muito nervoso quando ele matou Hiranyakashipu. Ele lutou com Hiranyakashipu, ele ficou muito nervoso. Vieram vários semideuses, todo mundo. O Bhagavatam tem acho que 2 páginas, falando todo mundo que lá tentou acalmar o senhor Nrsimhadeva. Aí chegaram para lá da Maharaj. E ele foi lá e acalmou o senhor Nrsimhadeva, o único que conseguiu, um devoto puro. E aí o senhor Nrsimhadeva falou para ele, peça algo. Ele falou, eu gostaria que você libertasse meu pai, o demônio. Ele falou, mas seu pai já está liberto. O seu pai já foi liberto porque ele me tocou. Não importa que ele estava querendo me bater, mas ele me tocou. E aí ele falou, peça algo para você. Peça algo para você. Deus falou para lá da Maharaj. O que para lá da Maharaj falou? A única coisa que eu quero é nunca pedir nada. O meu desejo é, isso daí é um devoto puro. O meu único desejo é não pedir nada nunca. Nunca pedir nada. Esse é um lila, esse é o objetivo desse lila. Né? Agora, qual é o fundamento do lila de Krishna ser amarrado? Damo, corda, udara, abdômen, barriga. Amarrar Krishna na barriga, no pilão. Mãe Yashoda amarrou ele no pilão. Qual é o objetivo? É justamente os 2 dedos que faltavam. Krishna não deixou no primeiro momento Mãe Yashoda amarrá-lo. Da mesma forma, Krishna, ele vai colocar 1000 dificuldades para você servi-lo. Outro dia eu estava falando isso aqui, dei o exemplo da lâmpada, né? Você vai servir Krishna trocando a lâmpada do templo, por exemplo. E vai dar tudo errado. Algo que você faz em 5 minutos na tua casa, no templo você fica o dia inteiro para conseguir. É Krishna com Mãe Yashoda e ela desejando amarrá-lo. Da mesma forma, se a gente não desejar muito forte servir Krishna, não vamos conseguir. Ele não vai dar a misericórdia. Ele só dá misericórdia para aquele que tem persistência. Nós temos que ter vontade e persistência. É muito importante. E aí, quando ele viu que Mãe Yashoda estava cansada, suando, aí ele deu misericórdia e deixou ela amarrá-lo. Da mesma forma, Krishna faz conosco. Da mesma forma, somente quem serve que sabe isso. Qualquer coisa que você vai fazer, quando é serviço a Deus, realmente é difícil. É difícil. A gente vai fazer a instalação elétrica aqui essa semana, vamos tentar, né? Você vai ver, eu estou falando aqui com o Ishan Krishna Prabhu, ele veio lá do Mato Grosso do Sul, chegou hoje aqui no templo, vai ficar até sexta-feira. Então, eu estou falando para ele, você vai ver a dificuldade que nós vamos ter. E aí vai ter muita dificuldade, mas se você for persistente, se não conseguir essa semana, algum dia vamos conseguir. Né? Mas aí ele vai dar a misericórdia, ele vai deixar a gente servi-lo. Então, esse é o passatempo de Mãe Yashoda com Krishna. E isso é muito importante. Nós temos que seguir. Vão ter tantos obstáculos, nós não temos nem ideia do obstáculo. Quando acontece alguma coisa assim, né, comigo pelo menos, né, vou contar um pouquinho, não do que acontece realmente, mas vou contar, né, sem dar nome aos bois. Né? Então, quando acontece algo difícil, né, na vida devocional, e eu consigo, de repente, ultrapassar esse obstáculo, eu fico pensando qual vai ser o próximo. Qual vai ser o próximo? Seja esse já foi difícil. E a vida devocional, assim, cada vez o teste vai ser mais difícil. É como uma criança na escola. A criança na escola,
né? O Ishan Krishna tem a filha dele, né? Ela tem 5 anos, 4, 5 anos. Então, ela vai começar a estudar e é facinho, né? O professor vai dar algo muito fácil para ela fazer, né? E aí ela vai subindo, vai passando do primeiro ano para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, enfim, até chegar na faculdade, né? E a prova vai ser cada vez mais difícil. Da mesma forma conosco. Krishna vai dar um teste facinho, mas depois ele vai aumentando a dificuldade. E a gente tem que estar firme no serviço para estar forte e conseguir ultrapassar. Você pega um atleta, né, que faz atletismo, ele está lá, tem os 100 metros sobre barreira, né? 110 sobre barreira, né? 110 metros. Tem 3.000 metros com obstáculo, né? E aí, se o atleta não estiver forte, com a perna forte, com a coxa forte, ele não vai saltar. E a nossa força não é treinar musculação. A nossa força é Shravana Kirtan, escutar sobre Deus, falar sobre Deus. A coisa que vai dar mais força para nós são essas duas práticas devocionais. Quanto mais você pregar sobre Deus e mais você escutar, falar sobre Deus, quanto mais você cantar as canções e o Mahamantra e mais você ouvir, quanto mais você fizer isso, claro, também tem outras práticas, mas essas são as principais. Mais forte você vai estar para passar pelo obstáculo. Mas o obstáculo sempre vai aumentar. Grandes santos, pessoas santas, né? Acharyas, Namacharya Silaharidas Thakura. Grande santo, cantava 300.000 vezes o santo nome, ele não cantava as palavras como nós. Ele cantava o santo nome 300.000 vezes por dia. Ele só honrava a braçada depois que ele cantava 300.000 vezes o santo nome. E ele foi testado no final da vida dele por Maya. Claro, é Maya que testa. Celibatário a vida inteira, apareceu Maya lá, sem roupa na frente dele para provocá-lo. E é claro que ele passou no teste, né? Um devoto forte, não forte fisicamente, mas forte espiritualmente. Então nós temos que nos tornar cada vez mais fortes. E Mãe Yashoda, ela conseguiu fazer o que ela queria, porque Krishna deixou. Se Krishna não quiser, você não vai ter isso. Se você pode ler todas as escrituras que existem. Srila Govinda Maharaj fala que em uma vida você não consegue ler tudo. Mas você pode ler tudo. Os 4 Vedas, o 5º Veda, que é o Mahabharata, os 108 Upanishads, os 18 Puranas, você pode ler o Vedanta Darshana, você pode ler o Śrīmad Bhagavatam, tudo isso escrito por Vyasadeva. Krishna Dvaipayana, tudo isso escrito por Vyasadeva. Aí você pode ler Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, o Suprema Vivarta, você pode ler tudo. Os livros da nossa missão, os livros de Prabhupada. Se você não fizer 3 coisas, você não vai ganhar de Krishna a misericórdia. Você não vai ter a Minaya, a verdade que descende para a tua alma. E o que são essas 3 coisas? Nós lemos esses dias nas aulas de Srivacharya Maharaj. Essas 3 coisas são submissão ao Guru. Nós temos que ser submissos ao Guru. Não existe aquilo de questionar o Guru, ficar duvidando do Guru. Se o seu Guru é um Guru genuíno, não tem que duvidar dele. E Srivacharya Maharaj falou, se Gurudeva falar, o sol nasce no oeste, todo mundo sabe que o sol nasce no leste. Mas se Gurudeva falar, o sol nasce no oeste, você tem que acreditar. Se Gurudeva, você vê na rua uma corda, e Gurudeva fala, isto é uma cobra, você tem que acreditar que é uma cobra. Submissão ao Guru, não questionar o Guru nunca. O Guru é o único que sabe a consciência de Krishna corretamente, o Guru genuíno. Então, submissão ao Guru. Qual a segunda coisa que temos que ter? Perguntas relevantes. O que é pergunta relevante? Relacionado à sua devoção. O que vai te ajudar na devoção. Não perguntar coisas inúteis.
Como, por exemplo, perguntaram para Srilacharya Maharaj, por que usamos o dedo anular para passar a tilaka? O que interessa isso? Porque quando eu faço o arati no incenso, com incenso, eu dou 4 voltas no pé, 3 voltas no abdômen, e depois 7 voltas, mas nunca chegando na cabeça, até o abdômen. Por que 4 e 3 e 7? O que interessa isso? Você tem que fazer o arati, você tem que fazer a adoração a Deus, ao Guru. Isso é a pergunta que não é relevante. Então, temos que fazer perguntas relevantes ao Guru, e o principal, o serviço sincero ao Guru. Sinceridade, para servi-lo, não para aparecer perante os outros devotos, perante todo mundo. Não interessa o que você faz. Você tem que fazer por fazer, para agradar o Guru. Você tem que servir, agradar o Guru, os Vaishnavas e Krishna. Então, se você fizer essas 3 coisas, submissão ao Guru, perguntas relevantes e serviço sincero ao Guru, o que ele falou você faz, sem querer nada em troca, você vai ter a Minaya. Não adianta estudar. E ler também é um serviço devocional. Mas se você consegue captar tudo no intelecto. Mas como que você vai passar de intelecto para a alma? Somente com essas 3 coisas. Então nós temos que compreender isso. Krishna vai te dar a misericórdia com a sua persistência. Aquela pessoa que é persistente, ela não desiste nunca, ela vai conseguir. Algum dia ela consegue. Pode não ser nessa vida, mas pode ser também nessa vida. Srila Govinda Maharaj falou, pode ser nessa vida, depende de você, exclusivamente de você. O único livre-arbítrio que nós temos total é servir Deus ou não servir Deus. Depende de nós. Você pode ter 24 horas por dia servindo Deus. É difícil na sua casa? Claro. Em qualquer lugar é difícil. Mas quando você tem família, é extremamente difícil. Porque você vai ter que dedicar um tempo para trabalhar, para cuidar da sua família, para cuidar do filho, se você tiver, da esposa ou do marido. Vai ser extremamente difícil você dar 100%. Por isso que um guru, um sannyasi, um monge, ele não pode ter família. Ele não tem que ficar ligado com nada material. É impossível você ser um grihasta e dedicar 100% a Deus. Impossível não é, mas é muito difícil. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele era grihasta, ele dedicou 100% a Deus, mas é muito difícil. Como disse lá Srila Maharaj numa aula, ele fala, você vai ter que ir comprar, fazer compra, você vai ter que cozinhar, você vai ter que oferecer, você vai ter que cantar japa, você vai ter que pregar, você vai ter que fazer isso, você vai... E quando você mora num templo, um brahmacharya, um sannyasi ou um vanaprastha, o que acontece? Você tem aquele teu serviço, o outro faz outra coisa, o outro vai trabalhar para trazer dinheiro, o outro vai fazer outra coisa, e você vai ficar o dia inteiro no templo. De manhã você levanta, você já vai participar do Mangalarati, se você acordar bem cedo, você canta antes a japa, acabou o Mangalarati, você canta as canções, você participa da aula, depois você vai honrar a praçada, depois você vai fazer algum serviço no templo, depois na hora do almoço tem o Boga Arati, tem aula também em alguns templos, e você vai honrar a praçada, e depois à tarde você continua a fazer serviço, e à noite você faz a mesma coisa. Gora Arati, vai fazer o Parikramana Tulasi, vai cantar as canções, vai escutar o Harikatha do Guru, de quem estiver no local. E você vai o dia inteiro servir Deus. É muito mais fácil? Não é tão fácil assim, porque não é qualquer um que aguenta ficar no templo. O templo não tem regalias que você tem na tua casa. Como disse Srilacharya Maharaj, na tua casa você acorda a hora que você quiser, ou a hora que a tua esposa te acorda. Ou a hora que o marido acorda a mulher. Ou o filho, ou o cachorro. Mas você pode falar, hoje é domingo. Hoje está chovendo. Então, eu vou dormir até 7, 8, 9 horas da manhã, até meio-dia. Tem gente que acorda meio-dia, 1 hora. Né? No templo não é assim. Se você começar a fazer isso no templo,
você vai receber um bilhete do administrador falando, ó, foi muito bom o tempo que você ficou aqui, mas agora está na hora de você voltar para a tua casa. Né? Por quê? Porque você tem regras e regulamentos no templo. Então, quando você quer viver no templo, você vai ter que servir dessa forma. Mas é mais fácil. Você não está preso à família, você não está preso a nada. Né? Então, a rendição pode ser nessa vida sim. Srila Govinda Maharaj falou, para que esperar a próxima vida? Se renda nessa vida, entre em Sharanagati nessa vida. E Krishna fala no Bhagavad Gita, abandone todas as religiões. Quando ele diz religião, não é catolicismo, cristianismo, não é islamismo, Gaudiya Vaishnavismo, não é isso que ele está falando. É o Ashram Dharma, Dharma, religião. O que é o Ashram Dharma? Abandone se você é grihasta, abandone se você é vanaprastha, se você é sannyasi, se você é brahmachari, renda-se a mim. Abandone se você é um shudra, um trabalhador braçal, se você é um vaishya, um comerciante, se você é um kshatriya. Na verdade, hoje ninguém é guerreiro, né? Mas um governante, presidente, é um kshatriya, né? E se você é um brahmana, abandone tudo e renda-se a mim. E você não terá nenhuma penalidade. Se você é um grihasta e abandonar sua filha, seu filho, sua mulher, seu marido, Krishna não vai te penalizar se você se render a ele. E quem vai cuidar da sua família? Krishna. É ele que toma conta, não é você que toma conta da tua família. Se você morrer hoje, a tua família vai continuar a viver. O teu filho, a tua filha, tua mulher, teu marido, tua mãe, teu pai, teu avô, todo mundo vai continuar. Não é você que toma conta de nada. Nós achamos que nós tomamos conta de algo, mas não somos nós. Então Krishna fala, abandone tudo e renda-se a mim. É difícil, claro, você tem que ter muita fortuna espiritual. Já tem que vir com a fortuna das vidas anteriores e conquistar nessa vida também. Você pode chegar nisso? Pode, se você quiser. Qual que é o foco da tua vida? Ver o teu filho crescer? Ver o teu filho casar? Ver os netos casarem? Ter uma casa num lugar bom? Ter um carro? Ter uma aposentadoria boa? Ter um plano de saúde bom? Viver 100 anos sem doença? Qual que é o objetivo da tua vida? Nós temos que analisar isso. Se o objetivo da tua vida é amar a Deus puramente, para Yojana, a meta última da vida, Krishna Prema, então renda-se. Não há outra forma de você conseguir amor puro por Deus sem se render. E Krishna vai dar a misericórdia. Se ele vê que você está se rendendo, ele vai te dar mais chances de se render. Mas ao mesmo tempo que Krishna, ela chegou. Já estou abrindo, só um minutinho, Ana. Então, nós estamos sem campainha, então as pessoas estão ligando para mim a hora que chegam. Então não há outra forma de ter amor puro por Deus, senão a rendição total. Deus, ele não quer somente uma parte, ele quer o nosso coração inteiro, ele quer a nossa alma inteira. E aí foi contado justamente essa história aqui, de ao Lila de Damodara com Mãe Yashoda. E hoje começa o mês de Damodar. Então vamos continuar aqui a leitura. Agora Srila Maharaj vai falar sobre Shrimati Radharani também. Este mês de Kartiki, o mês de Damodara, é o mês mais querido de Krishna. Há um templo, Radha Damodar, perto do nosso templo de Vrindavana. E a cada Kartiki nós vamos para o Parikrama em Vrindavana. Este ano também nós temos um grande desejo de iniciar o Parikrama de Vrindavana no mês de Damodar, de Kartiki.
Então, se aqui acabou essa aula de Srila Charamaraji sobre Kartik, sobre o mês de Damodara, o mês de Kartik. Tudo bom? Fica à vontade. Então, nós estamos no mês de Kartik, o mês de Damodara, começa hoje é lua cheia, né? Aqui em São Paulo está chovendo pra caramba, eu acho que ninguém consegue ver a lua hoje, né? Mas a lua está aí, é que a gente não consegue observá-la, mas ela está aí. E a lua hoje é cheia. Então, nesse mês de Damodara, que começa hoje, termina na próxima lua cheia, a nossa missão, ela faz esse calendário. Algumas missões fazem o calendário de você começar o Kartik no Ekadashi, que foi quarta-feira para nós, na Índia foi quinta. Mas a nossa missão começa no mês de Purnima, no dia de Purnima, lua cheia. Purnima quer dizer lua cheia, né? Então, é o mês que Krishna mais gosta de que nós façamos o serviço a ele. Então, se você pensa em Krishna, pense o dia inteiro. Pense mais nele. Se você pensa em Deus, pense mais nele. Mas não pensar nele para pedir algo em troca, que a maioria faz. Não. Vamos pensar em Deus para servi-lo. Levante de manhã, pensa, Deus, né? Deus, eu quero servir você. E como foi falado hoje na aula, cada passo que nós damos na direção de Deus, ele dá 10 na nossa direção. A troca é 1 para 10, não é 1 para 1. O mundo material, quando você dá algo e recebe em troca, é 1 para 1. E você tem que ficar feliz quando é 1 para 1. O mundo material é assim, né? Aí tem o marido e a mulher. Normalmente tem um que dá mais carinho do que o outro, né? Tem um que é mais carinhoso, tal, dá mais presente, enfim, dá mais carinho, né? E aí, se a pessoa retribui um pouquinho, você já fica feliz. Então, Krishna, ele dá 10 para 1. Então, cada passo que a gente dá nele, ele dá 10. Se você pensa em Krishna um pouquinho, ele está pensando em você. Tem uma aula de Srila Charanaraja que ele fala, né? Krishna, ele é parcial, sim. Né? A gente fala, porque a gente tem que ser imparcial. Krishna não é imparcial. Krishna é parcial. Deus é parcial. Ele gosta mais daquele que serve ele. Não tem essa de gostar de todo mundo igual. Isso está na Escritura, ele mesmo falou. A pessoa pensa o contrário, né? Que Deus acha que todo mundo é igual. Deus não é imparcial, não. Ele é parcial. Ele retribui para aquele que serve ele, 1 para 10. Se você faz meio, se você dá meio passo na direção dele, ele vai dar 5, é 1 para 10. Se você não dá nada para ele, ele não vai dar nada para você. Entendeu? Se você não pensa nele, ele não vai pensar em você. Quando a gente canta o Mahamantra Hare Krishna, em conjunto principalmente, a gente está chamando ele, a atenção dele. Se você nunca canta os nomes dele, se você nunca canta as glórias dele, se você não lê um livro falando sobre ele, se você não escuta uma aula falando sobre ele, ele não está nem aí para você, essa é a verdade. Tem que buscar ele. Claro, né? Ele retribui aquele que serve ele. Aonde está Deus? Né? Onde está Krishna? Isso está nas Escrituras. Onde estão falando dele? Jesus Cristo falou isso, né? Não é só a nossa Escritura, a Bíblia fala isso. Onde tem 2 ou mais pessoas presentes, rezando ou pensando em mim, eu estarei presente. A nossa Escritura de 5.500 anos fala isso. Né? A Bíblia fala isso, sim, mas a nossa Escritura tem 3.500 anos a mais que a Bíblia. E já é falado isso. O próprio Deus falou isso. Então nós temos que dar o passo na direção dele. Quando você canta, você está chamando ele. Mas não orar para ele ou rezar para ele pedindo algo em troca, que todo mundo faz. Isso não é servir Deus. Isso não é servir Deus. Quem que gosta de algo assim? Você pega e fala assim, poxa, aquela pessoa, ela está me dando esse presente aqui, mas eu sei que ela quer algo em troca. Você não gosta. Entendeu? Agora, quando chega alguém que te dá um presente e fala, poxa, essa pessoa gosta de mim realmente. Ela não está dando, querendo algo em troca. Né? Aí é outra coisa. É uma forma de servir Deus, você pedir para ele, rezar e pedir? É, mas é muito pequena.
Pelo menos você está pensando nele. Erradamente, mas você está pensando nele. É melhor do que aquele que nunca pensa nele. Mas tem níveis e níveis e níveis de religiões. Tem níveis e níveis e níveis. Né? Então, nós temos que servir Deus sem pensar nada em troca. Você não pode pensar assim como na Índia é muito comum, e não só na Índia, aqui no Brasil também, no mundo inteiro, né? Mas na Índia as pessoas têm essa cultura de oferecer comida para Deus. Né? É difícil aqui no Ocidente a religião, o budismo faz isso, né? Mas é difícil a religião, shintoísmo e tal, mas shintoísmo não oferece para Deus, oferece para os antepassados, né? O quê? Para Deus, sim. Claro, você tem que oferecer tudo para Deus, mas Deus não come algumas coisas, né? Deus não aceita carne, Deus não aceita ovo, né? Deus não aceita, ele é contra a matança de animais, contra a matança de qualquer um. Se você matar um mosquito, você vai ter uma penalidade por aquilo. Para ele não te sugar uma microgota de sangue, você vai matar um ser vivo que tem alma lá dentro. E não é só o mosquito, a formiga, a barata, qualquer ser vivo. Que direito nós temos de matar alguém? Deus não gosta, ele não aceita. Você pode até oferecer a comida para ele com carne, ele não vai aceitar. Não vai chegar nem perto. Ele falou isso, ele deixou claro isso. Né? Então, o hindu, voltando no assunto, o hindu, enfim, todo mundo na Índia, eles têm esse costume. Se ele não oferece no altar, ele dá, por exemplo, né, vai algum monge lá, enfim, alguém de alguma linhagem que mora no templo e tal, ele fala, você pode me dar 1 quilo de arroz? Eu vou oferecer para Deus. E aí o hindu dá. Se você sair aqui na rua falando, pô, você me dá 1 quilo de arroz que eu vou oferecer para Deus no templo, a pessoa vai jogar água quente em mim, sei lá o quê. Né? Vai jogar uma pedra, um tomate meio podre, alguma coisa eles vão fazer assim, né? Ah, vai trabalhar, vagabundo, eles falam, né? Uhum. Mas na Índia é comum. Mas aí eles dão 1 quilo de arroz, por exemplo, para o monge. Mas eles pedem assim, Deus, eu estou dando 1 quilo de arroz que vai ser oferecido no altar, mas você me dá a colheita enorme esse ano. Porque eles plantam arroz, né? Aí, se ele dá batata, ele pensa assim, nossa, Deus, me dê muita batata esse ano. Faça com que a plantação dê muito mais. Eles querem sempre algo em troca. Se ele faz uma doação no templo, ele pensa assim, ah, poxa, Deus, né? Na verdade, ele fala com o pujari, né, com o sacerdote, olha, quando você estiver lá no altar, pensa em mim lá, fala que eu que ofereci essa comida, eu que dei o dinheiro para comprar essa comida. Eles falam isso. Dê uma boa saúde para o meu filho. Dê uma boa saúde para minha esposa, para mim. Aumente a venda da minha loja. É isso que eles fazem. É uma forma de conexão? É, mas é muito simples. É infantil. É uma forma de conexão com Deus infantil. Tem algo mais elevado? Claro que tem. Você servir Deus sem querer nada em troca. É muito mais elevado. É isso que Ele quer de nós. Ele quer nosso amor. Ele não está interessado na flor. Ele não está interessado no arroz que você deu para ele. Ele não precisa da flor. Se ele quer ver uma flor bonita, ele vai no lugar que tem a flor mais bonita. E com certeza não é no mundo material, é no mundo transcendental, que lá tudo é perfeito. Se ele quer comer algo, ele quer beber algo, ele bebe onde ele quer. Ele está querendo o nosso amor. E como que você pode falar que tem amor por Deus se você dá algo para ele querendo algo em troca? Isso não é amor. Isso é suborno. Tem uma aula de Siddhartha Maharaj que fala, você está querendo subornar Deus. Como você suborna, não estou falando vocês, né? Mas alguém, a maioria da população brasileira tem essa mania, né? Vem o fiscal, você está construindo tua casa, reformando. Vem o fiscal da prefeitura, você fala para ele assim, ele já é corrupto, né? Mas você é o corruptor. Então ele fala assim, ó, se você me der 5 mil reais, eu não vou parar a tua obra e não vou te multar. E aí você pensa, fala, nossa, a multa é muito mais cara, eu não posso parar a minha obra. Aí você vai dar os 5 mil para a pessoa. 5 ou 10, depende do lugar, né?
Você suborna o fiscal. Aí você está na estrada, correndo lá 140, 180 por hora, né? O guarda te para na estrada, vou te multar, vou prender a sua casa, sei lá qual é a penalidade para quem corre muito, vou dar a multa máxima lá tal. Aí você dá a carteira, né? Ah, eu quero a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, né? Você dá lá com uma nota de 100 junto com o guarda. Ou de 200, né? De 200. Você está subornando o guarda. Para quê? Para o guarda fazer o que você quer. Da mesma forma, tem muitos que falam, não, eu sou contra o suborno. Só que ele suborna a Deus o dia inteiro. Ele pede algo para Deus, ele reza pedindo algo. Isso é subornar. Você está querendo subornar Deus. E Deus não se corrompe, não. Deus não é que nem o guarda corrupto. Não estou falando que todo guarda é corrupto, nem todo fiscal da prefeitura é corrupto, né? Mas eles se corrompem, Deus não se corrompe. Você fala, vou fazer uma novena, né? Eu tenho alguns parentes que são católicos, alguns não, todos os meus parentes são católicos, né? Mas eu converso com alguns, eles falam, não, nós fizemos uma novena, 9 dias rezando em conjunto, para acabar a pandemia. Né? Acho que todo mundo já escutou isso, né? Nós fizemos nós estamos... Uma corrente de oração. Nós estamos fazendo uma corrente de oração porque tem uma pessoa no meu prédio que está com câncer. Então, nós vamos rezar para Deus curá-la. Olha, né? Então, você está rezando para Deus não para servir Ele, para curar o outro. Mas Deus não interfere no nosso karma. A pessoa que está doente é o karma dela. Ela fez algo errado nas vidas anteriores e ela está cumprindo isso. Mas isso não é que Deus é malvado. Deus, ele é o nosso melhor amigo. Deus, ele dá chance da gente pagar a nossa dívida. Hoje, vou dar um exemplo. Posso dar o exemplo da queimadura? O Ishan Krishna Prabhu, ele chegou hoje no templo. Ele mora no Mato Grosso do Sul, né? E ele chegou hoje e vai embora sexta-feira. Aí ele estava me ajudando lá na cozinha, a gente estava cozinhando, e ele estava fritando batata, que você vai comer daqui a pouco, né? E nós também. Então ele estava fritando batata, e aí espirrou óleo na mão dele. Não foi isso. Ele pegou o cabo de uma, tipo uma escumadeira de metal, que estava perto do fogo, e estava fervendo aquilo, só não estava vermelha, né? Mas ela estava fervendo. E ele pôs a mão lá, queimou ele. Ah, o que é? É o karma. Ele tinha que passar por esse sofrimento. E ninguém vai tirar. Aí você fala, poxa, a compreensão errada. Mas ele está no templo, ele está tentando servir Deus, ele está cozinhando para Deus, para oferecer, mas era o karma dele. Alguma coisa aconteceu antes, né? Ele fez algo para alguém sofrer nas vidas anteriores, e ele está cumprindo aqui. Como ele está servindo Deus, pode ser que fosse muito pior. Como ele está servindo, Deus às vezes ameniza um pouquinho isso daí. Né? Quando eu quebrei o braço aqui na obra do templo, né, eu não compreendia isso, né? Na minha mentalidade material, eu falei, poxa, eu estou servindo o templo, né? E aí eu quebrei o braço aqui na obra, e ia orientar o pedreiro, eu quebrei o braço, tive que fazer cirurgia, tenho 2 placas. Eu tenho 2 placas, aí o guru ficou sabendo, o Sirat Charnavin ficou sabendo que eu tinha quebrado o braço, tinha feito cirurgia, ele me mandou um e-mail, falando, como você está? Você está bem? Né? Eu soube que você quebrou o braço, ele falou, mas não fica, né? Não fica chateado, porque se o teu karma era perder o braço, Krishna fez o arranjo que você só quebrou. Ele falou, entendeu? Às vezes acontece isso, né? Mas a visão material é assim, poxa, eu estou servindo Deus e eu estou com a mão queimada, está doendo, mas era o karma dele, entendeu? Ele passar por isso. E não só isso, a nossa vida é feita de karmas, bom e ruim, das vidas anteriores. Né? Então, quando a pessoa come carne, ela vai cumprir esse karma ruim de comer carne. Ela está contribuindo para a morte de animais ou de insetos, ela vai cumprir. Você tirou a vida de uma barata, de um rato, de uma formiga, de um mosquito de noite que está fazendo barulho no teu ouvido, você vai cumprir esse karma, você tirou uma vida. Essas pessoas que ficam caçando animais, ele também tem um... Claro, karma ruim, extremamente ruim. Extremamente ruim. Peixe também. Claro, peixe é carne. Sabe como o peixe morre? Sufocado.
Você imagina eu pegar agora um saquinho de supermercado que não tenha furo, porque a maioria deles tem furo, né? Mas eu pego um que não tem furo, eu travo a tua garganta aqui. Como é que você vai respirar sem ar? O peixe tem oxigênio aqui no ambiente, no ar tem, mas ele não consegue respirar. Alguns até têm essa possibilidade. Né? Eles respiram tanto no meio externo, no ar, como na... Mas a maioria não. Ele tem as guelras que transformam, ele tira o oxigênio da água. Mas você imagina, por que ele fica pulando? Você vê passar uma rede assim, né? Você acha que ele está feliz e ele está pulando porque ele está feliz? Não, ele está sem oxigênio. E aí você vai cumprir esse karma. Não sei em qual vida, mas você vai cumprir. Não esse, mas como todos. Então, Krishna não aceita. Eu paguei, falou que eu paguei o táxi, estava Imagina. Então, ele vai cumprir o karma por estar te prejudicando. Todo mundo que prejudica o outro vai cumprir karma. Aquele que deixa o outro feliz também vai cumprir karma. Karma bom. A pessoa nasce bonita. A pessoa nasce inteligente. É karma bom. É karma bom. Ela fez coisas boas materiais para os outros. Coisas materiais boas. Né? Então, ela vai nascer, ela mora num lugar bom, um lugar que não tem enchente. A família dela, todo mundo tem saúde, ela tem saúde. É karma bom. Mas ninguém tem somente karma bom. É uma mistura de karma bom e ruim. Bom, ruim. Uns mais bom, outros mais karma ruim. Por isso que a vida de alguns é muito difícil, outras é mais folgada. É isso que eu fico pensando, que engraçado. Tem gente que é tão ruim e vive tão bem. Vive bem nessa vida porque é referente às vidas anteriores. Mas se ele é ruim nessa vida, nas próximas, pode ter certeza que ele vai passar mal. Entendeu? Você planta abacaxi, você colhe abacaxi. Você planta manga, você colhe manga. Você planta o bem material, você colhe o bem material. Você planta o mal material, você colhe o mal material. Se você serve Deus, você não planta nem o bem nem o mal material. Você vai ganhar mérito, fortuna espiritual. É diferente. E o que Deus mais gosta que nós façamos não é dar algo material para o corpo de alguém. O que Deus mais gosta é que nós façamos algo pela alma do outro. Porque nós somos alma, nós não somos corpo. Nós estamos, você está nesse corpo agora. Ele está no corpo dele nesse momento, eu, enfim. Tudo, a planta, tudo está nesse corpo agora. Mas nós não somos a planta, nós não somos um corpo humano. Nós não somos mulher nem homem. Isso é uma identificação errada. Nós não somos brasileiros. Eu sou paulista, não. Ele, não sei como é que chama quem mora. Sul-Mato-Grossense, ele não é, ele é a alma. Ele não é. Pode estar em qualquer lugar a alma dele. Ele não é, agora está nesse corpo. Então, ele não é o Ivo, o nome dele de batismo é Ivo, né? Sei lá, o nome civil dele. Ele não é o Ivo, você não é, Ana. Você é a alma. Então, o que Deus gosta mais? Que a gente faça algo para a alma dos outros, porque os outros são a alma também. Se você fizer algo temporário, você vai ter um benefício temporário. Então, você é uma pessoa que ajudou muito, deu muita comida na rua, você deu muito cobertor para os outros, você cuidou bem da tua família, você cuidou de um velhinho, você vai no asilo, você participa da ONG, você está deixando muita gente feliz, a mente feliz. Né? Porque o corpo está feliz, a mente faz parte do corpo. E você vai ganhar o que em retorno? Algo temporário, que é a próxima vida, as próximas vidas, você vai ser uma pessoa que não tem tanto problema. Mas é temporário. Agora, se você servir Deus, você ganha fortuna espiritual. Então, qual que é o benefício de você servir Deus? E ganhar, qual que é o benefício da fortuna espiritual? Na próxima vida e nessa mesmo, mas mais na próxima, você vai ter o quê? Você vai ter um corpo melhor para servir melhor Deus. Entendeu? Você, de repente, vai nascer numa família que o teu pai e tua mãe já servem Deus. E aí você está no ventre da tua mãe, você está recebendo o alimento já para você alma, porque você é alma. Aí a mãe come, por exemplo, a comida que vem do altar, que nem hoje, você vai comer a comida que vem do altar. Vamos supor que você todo dia você come a comida que vem do altar, e você engravida.
O teu filho, enfim, a criança que você está lá gerando, já está todo dia se nutrindo com a comida que vem do altar. Ele está ganhando mais fortuna espiritual ainda. É a energia que fica, né? Não é energia, é a potência de Deus. É fortuna espiritual. Energia ainda é matéria. É Deus, é a fortuna espiritual que Deus vai dar para nós. Então, a criança, se ela nasce filha de devoto, que todo dia come a comida que vem do altar, ela está ganhando mais fortuna, ela nem nasceu ainda, ela está ganhando fortuna no ventre da mãe. E aí a mãe canta o mantra, o Mahamantra que eu passei para você. A mãe canta todo dia, ou em voz alta, mas é bom cantar em voz alta. A criança está escutando. A mãe está escutando, por exemplo, se tem alguém na live aqui, escutando, né, e está grávida, a criança está recebendo benefício, porque a gente está falando de Deus. Se você lê um livro em voz alta e você está grávida, um livro espiritual, claro, né? Aí a criança ela vai receber essa fortuna. E ela cresce já vindo no templo, ela está recebendo a fortuna. Outro dia eu vim na live, eu esqueci de comentar com você, né? A semana passada, ele colocou a filha dele falando com o guru. Né? Nem falou, mas... Eu aproveitei, que no momento tá todo mundo quieto, ninguém perguntou nada. É. Aí eu falei para ela, fala para levar para mim. E aí o guru viu, o guru genuíno, ele aqui, ó, ele viu a filha dele. Eu lembro. E ela ganhou fortuna espiritual, o guru viu ela. E ela viu o guru, É fortuna espiritual. Entendeu? E aí, o que acontece? Você já ganha um corpo que você vai começar mais cedo a praticar, né, a vida. Isso aí que é o retorno que ele dá 10 passos, que eu falei, não é assim, que nem alguns pensam, eu vou dar 1 quilo de arroz, Deus vai me dar 10. Não é isso. Não é isso. Ele vai dar o retorno para você de que forma? Não é material. O retorno que Deus dá é espiritual. Ele vai te dar mais fé nele. Ele vai te dar mais vontade de servir ele. Não tem nada a ver com material. Aquele que fala que você reza para Deus e vai ganhar algo material, ele está te enganando. Ele é um embrulhão. Ele é um mestre espiritual falso. Deus não dá nada de dinheiro para você. Você pode rezar ou não rezar, o teu dinheiro está lá, é o teu karma. A quantidade de dinheiro que você vai ter é em relação ao que você fez nas vidas anteriores. Não tem nada a ver com Deus, pedir para Deus. E quando ele traz a doença para a pessoa, é para a pessoa pagar, não só doença, qualquer dificuldade, é para você pagar a dívida. Então, o problema que nós temos na nossa vida material é bom. É difícil compreender isso? Por quê? Porque a gente está iludido. A gente escuta de pessoas que têm a concepção errada, falando, não, se você rezar para Deus, ele vai melhorar a tua vida material. Isso é mentira. A gente não gosta de pagar a conta. E aí o que ele faz? Deus, ele deu a chance de você pagar a conta. Por que ele tem a Covid aqui agora? É mesmo. Aí você fala, poxa, mas então Deus não gosta do ser humano? Por que ele está matando tanta gente? Né? Não, ele está dando o melhor para aquele que morreu, é o melhor. Aquele que ficou entubado lá no hospital é o melhor. Aquele que só teve uma febrinha é o melhor. Tem gente que não teve nada, porque era o melhor não ter nada. Deus só dá o melhor para a gente, mas a gente não compreende. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas rezam para Deus tirar a chance que ele te deu de você pagar. Ele dá a chance para a gente pagar com doença, cada um com a sua forma. O outro tem falta de dinheiro, o outro briga com a mulher, com o marido, o outro tem um filho que bate nele. Enfim, existe tudo no mundo material, né? Aí dá uma enchente, aí a casa dele leva todos os móveis que ele comprou, não vou falar o nome, né? Da casa lá, que chama, né? Mas ele comprou em 30 vezes e ele nem acabou de pagar e levou tudo embora. É móvel que também não presta, né? Dá uma chuva, estufa tudo e tal, né? Então, o que é? O karma dele. Deus está dando a chance dele pagar. E aí a pessoa vai rezar, fazer novena, fazer, como que é que chama lá? Corrente. Vai fazer a corrente para tirar a chance que Deus deu da pessoa pagar. Veja só como a compreensão é errada. A compreensão das pessoas é errada. Né? Todo mundo não, mas a maioria da população mundial tem a compreensão errada. E como que você vai adquirir a compreensão correta? Servindo Deus.
o que eu falei. Submissão ao mestre divino, que é o guru puro, né? Nós temos que ser submissos. Ele falou, faça isso, a gente tem que acreditar e fazer. Não tem que questionar. Mas tem que ser alguém que é um devoto puro. Não aquele que fala assim, aí vão lá os depoimentos, né? Tem muito depoimento, aí você liga a TV, todo mundo dando depoimento, né? Aí fala assim, não, porque a minha empresa estava quebrada, hoje eu tenho... hoje eu tenho 30 empresas, né? Eu tinha um carro, não vou falar o nome de marca, mas eu tinha um carro velho, 78, 80, né? E agora eu estou com uma BMW nova, né? Porque eu vim aqui, eu tenho fé. Eu vim aqui, eu tenho fé em Deus que Ele vai me ajudar. E aí reza com aquele fervor, né? E todo mundo grita, e salve não sei o que lá. Né? Então, isso daí é enganação. Por quê? Porque Deus não vai te dar nada material. Ele vai te dar material que você merece. Por que alguns pedem e outros, a maioria não recebe, alguns só recebem? Porque aquele que recebeu não é porque ele pediu para Deus. Ele tinha esse mérito de receber. Senão todo mundo ia receber. Aí eles falam assim, que você não tem muita fé, por isso que você... Mas como assim? A pessoa reza o dia inteiro para Deus, como ela não tem fé? Ela reza o dia inteiro para ganhar na loteria e fica na fila lá, né? Aqui na Moca tem muito casa lotérica, acho que no Brasil inteiro tem, né? E aí fica aquele monte de gente na fila lá, né? Então não existe esse negócio que eles falam de dom da prosperidade, dom, que cada um tem um dom, não sei o que. A prosperidade, aí que tá, né? Quando você faz aniversário, o que as pessoas falam, né? Falam para mim, para todo mundo, né? Muita prosperidade, mas o que a pessoa entende com prosperidade? Material. Muita fortuna, mas ninguém fala muita fortuna espiritual. Muita prosperidade na tua vida em caminho a Deus, rumo a Deus. Ninguém fala isso. Prosperidade é material. Né? No dia 1º de ano, sei lá, na virada, coma lentilha porque vai te dar prosperidade. Mas não tem nada a ver com o espiritual, é tudo material. Né? As pessoas são tão ligadas no lado material. E o lado material é temporário. É tão insignificante você pedir para Deus tirar uma dor de cabeça que você tem, quanto que seja um mês, uma vida de dor de cabeça. Você fica pedindo para Deus isso. O que é uma vida perante a eternidade? A alma eterna. Quantas milhões e milhões de vidas nós já tivemos para estar hoje no corpo humano? No mínimo 8 milhões de vidas. No mínimo 8 milhões. Para estar no corpo humano hoje. E aí a pessoa dói a cabeça durante um dia, durante algumas horas, né? E ela fica, Deus me ajuda. Vai tomar um analgésico. Você está com dor de cabeça, entendeu? Toma analgésico, não ficar incomodando Deus, pedindo para Deus. O meu filho fala isso, o Guilherme ele é bem irracional. Ele fala, não, existe cientista, existe ciência médica, que é para poder cuidar da gente. Não tem que ficar incomodando Deus toda hora. Claro, e não adianta, não é só que não incomodar, não adianta. O problema é que não adianta, não o problema, mas não adianta. Então vamos rezar para Deus para quê? Para ter mais fé nele. E aí ele vai dar 10 passos na nossa direção. Se se dá 1, ele dá 10. Vamos rezar para ter mais fé nele, para ele dar mais serviço para a gente. Como que eu vou te provar que o que estou falando é verdade? Você tem que praticar. Eu não tenho como provar. Porque eu não posso provar algo que não é material com uma análise material. Né? Você vai falar, Deus existe? Prova. Não tem como provar materialmente. Deus não é feito de átomo. Como que você vai ver Deus com uma luneta? Ou com um microscópio? Ou com um ultrassom? Né? Não tem como, ele não é feito de átomo. Você tem que fazer a prática. E aí você vai falar, poxa, eu comecei a fazer um servicinho a Deus, e agora eu tenho 2 horas de serviço a Deus por dia. Né? O Ishan já deve estar percebendo isso. E aí, de repente, quando você vai ver, você tem 4 horas da tua vida você dedica a Deus. E aí, aquele tempo que você perdia inutilmente assistindo uma novela, Big Brother, sei lá, uma fazenda, essas bobeiras que tem por aí, né? Esporte, né? Você fala, não, eu vou assistir a live. Está falando de Deus lá. Eu vou ler um livro sobre Deus. Eu não vou perder tempo com isso. Você vai mudando o teu gosto.
O que é material, você já começa a não querer. Não é que é obrigado. Né? Não é que é obrigado. Você nunca mais vai assistir TV. Se você entrar aqui, o guru fala, nunca mais vai. Não, ele não fala nada disso. A alma não quer mais assistir TV, entendeu? Né? E a alma, na verdade, ela domina a inteligência que domina a mente. Então, quando você começa a entrar nesse estágio, você tem lá, você fala, poxa, eu vou no templo, né? Aí alguém liga para você e fala, vamos numa festa. Né? A mente fala, vai na festa, vai na festa. Mas se a alma já está dominando a mente, a inteligência, a mente, ela fala, não, vou no templo. Eu gosto mais de ir no templo. Por que ele veio de Mato Grosso do Sul para São Paulo de novo? Esse ano ele já veio. Né? Ele andou 14 horas de ônibus, ou mais hoje. 14 horas de ônibus, do Mato Grosso do Sul para cá. Né? Chegou, depois ele veio e pegou o trem, depois pegou um ônibus, depois veio andando do metrô até aqui, ônibus não, depois pegou o metrô, veio andando. Por que ele fez isso? Ele podia estar lá, ele tem uma filha de 4 anos, ele tem a esposa, né? Ele tem a casa dele, ele vai ficar uma semana de férias agora, né, de folga. Ele fala, não, eu vou ficar em casa, vou dormir até meio-dia, né? A mente fala isso, mas ele tem algo que ele fala, não, lá é mais legal. Lá ele tem um gosto superior, mas o gosto da alma. Ele falou, não, lá é mais legal, eu vou lá. Eu vou queimar a mão lá. Entendeu? Eu vou lá, né? Eu vou lá. E amanhã a gente vai acordar cedo, amanhã cedinho a gente já está aqui, vai ter o programa da manhã. Até sexta. E depois a gente vai fazer a parte elétrica aqui, vamos trabalhar o dia inteiro. E ele podia estar lá, falar, eu vou ficar aqui. Compra uma rede, põe a rede, fica lá na rede, né, balançando. Manda a filha balançar ele. Faz um suco, fala, não, eu vou ficar uma semana de folga, né? Aí fala para a esposa, vamos dar um passeio hoje, vamos caminhar, vamos tomar um sol. Né? Não, ele falou, vou para o templo. É o gosto superior, gosto da alma. E como que eu vou provar isso? Não tem como provar. Você fala isso para um ateísta e fala, o cara é bobo. Né? E é claro que ele gastou dinheiro para vir aqui. Quanto custou a passagem? Né? E ele ainda vai fazer a doação para o templo e tal. Então, ele podia falar, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou comprar uma calça nova, eu vou comprar um presente para minha esposa, ela vai ficar feliz. Né? Mas aí que tá, ele tem gosto superior, ele sentiu que tem algo especial em servir Deus, sem querer nada em troca. Né? Então, não tem como eu provar, mas a pessoa que pratica, e ele está quase não, ele está todo dia assistindo às aulas. Mas ele também é sacerdote? Não, ele é iniciado. No convívio a gente consegue notar no outro, isso aí que você está falando. No convívio, não tem como eu mostrar, mas a pessoa aqui, fazendo o sábio samba, ele observa no outro e vê. Essa luz, né? Tipo essa essência. A essência. O que o Prabhu está falando? Não dá para te mostrar Deus aqui. Mas você vê o caminhar de algumas pessoas, você fala, a vida daquela pessoa, ela está demonstrando que é Deus, entendeu? Deus está se manifestando lá nela, não é Deus mesmo que está mostrando, está aparecendo aqui. Mas ele ilumina uma pessoa e o comportamento dela é diferente dos outros, você fala. Você se torna mais humilde, você se torna mais tolerante, você dá respeito para aquele que te xinga, para aquele que não te respeita. É uma pessoa, né, mais calma, mais humilde, mais tolerante. E você vê que a pessoa está lá, faz o serviço responsável. Né? Quando eu fui para a Índia em 2018, né, a última vez, e aí eu vi lá monges, vestidos de laranja, né, com 80 anos de idade, doente, e lá, 4:30 da manhã, cantando para Deus. O altar abria. Você já participou da cerimônia aqui, né? Então, aqui a gente coloca o som, mas lá, eles que cantam. E eu vi esse senhor, o monge, Puri Maharaj, cantando para Deus. 4:30 da manhã ele estava lá. Para ele estar lá 4:30, no mínimo ele acordou 4 horas. Ou antes, porque às vezes canta já para mal antes. Tomou banho, passou essa marca no corpo, entendeu? Vestiu a roupa dele laranja e foi lá. Todo dia. Anos e anos e anos. E aí, na hora do almoço, que tem a outra cerimônia, ele estava lá. E às 6 horas da tarde, ele estava lá.
todo dia. E ele administrava o templo, com 80 anos, e passando mal. Porque depois de 15 dias que eu voltei para o Brasil, ele abandonou o corpo, ele morreu. E você via que ele estava passando mal. Você via o rosto, o semblante dele. Mas ele nunca reclamou. Estava lá. E a hora que fala o dia do ano, né? Kijai, e o dele era longo também, né? Ele falava muitos nomes e tal. E aí ele não tinha mais, não sei se ele tinha dor, né? E ele ajoelhava no chão, ele não conseguia ficar de pé para falar. Né? E ele cantava a canção, acho que eu já falei isso, o Ishan Krishna já escutou, né? Ele cantava as canções com o braço assim, ó, não sei se ele tinha dor na coluna, ele cantava o tempo todo assim. E você via aquele sofrimento do corpo. Mas ele estava lá feliz. O espírito lutando com o corpo. Né? A alma dele feliz, porque a alma fica feliz quando serve Deus. Então isso é um exemplo. Aí você fala, isso é real. Né? O que a gente fala aqui, o que eles falam é real, existe. Existe. E às vezes a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, está resfriada e fala, eu não vou no templo hoje. Por quê? Porque não tem esse gosto que ele tem. Né? Claro que a gente tem algum gosto mais pequenininho, que a gente tem um pouquinho. Né? É bem pouquinho, mas ele já está, sei lá, a vida inteira fazendo isso. 80 anos lá, passando mal. Né? Então a gente começa a ver que tem pessoas que seguem corretamente e isso existe. A gente vê os gurus, a vida deles. Né? Shila Govinda Maharaj, tanto o primeiro como o segundo, a Acharya Maharaj não ficou tão doente assim, né? Mas uma época assim. Mas os dois primeiros lá do canto, a gente via eles passando mal assim, fisicamente, e dando aula. O do quadro maior, Shila Govinda Maharaj, eu nem gosto muito de ver assim o vídeo, né? Mas ele estava com falta de ar, tudo. E aí ele dando aula, aquela dificuldade de falar, e ele estava lá falando. Mas ele também já foi embora, já abandonou o corpo, Encarnado aqui, só esse daqui. Só o primeiro aqui. Os outros já foram, né? Então, você fala, poxa, né? E ele está lá, entendeu? Ele está lá. Tilaka Niriha Maharaj aqui, que ele está encarnado, ele tem 28 anos, ele é novo, né? E ele estava com malária. Ele pegou malária na Índia. E dizem que meu filho estuda malária. Dizem que malária é assim, o sofrimento é grande, febre alta, dor no corpo, né? Ainda bem que eu não tive, mas sei lá, de repente posso ter. Se o karma for pegar, eu pego. E aí, ele estava lá e ele participou da aula no dia que ele estava com malária. Ele não sabia que estava com malária, mas estava com febre alta. E ele estava lá. Ele falou, olha, eu não estou muito bem hoje, se alguém tem alguma pergunta, mas ele estava lá, dando exemplo. Né? Dando exemplo. Então, a gente vê que isso existe. Não é invenção. Não é invenção como uma pessoa que fala, não, reze para Deus, coloque tanto no meu Pix, doe tanto para o meu Pix, e Deus vai te dar tudo o que você quer. Isso daí é uma pessoa que está te enganando. Eu já vi gente dar a casa dela, a chave da casa do carro. Então, isso mas só é enganado aquele que quer ser enganado. Porque ele está querendo subornar a Deus. Ele quer enganar a Deus, ele quer subornar a Deus. E ele é enganado por um outro que é mais esperto, aparentemente. Né? Materialmente ele é esperto, mas ele não sabe o que ele está guardando para a próxima vida, para as próximas vidas. Aquele que está enganando alguém com a religião, aquele que está ganhando dinheiro com a religião, ele não tem ideia o que ele está prejudicando ele, alma, para as próximas vidas. Ele está pensando só nessa vida. Eu ando de helicóptero, eu tenho uma ilha lá em Angra, eu tenho, né? Eles pensam assim, eu tenho não sei quantas mil cabeças de gado, fazendas, né? Todo mundo sabe quem são esses que eu estou falando, né? Mas, enfim, mas ele não tem ideia, ele está olhando aqui, o mundo material agora, né? Ele não tem ideia do que ele está guardando para as próximas vidas. Aí você vê uma pessoa que nasce aleijada, sei lá, a pessoa nasce, né, que nem na África, lá, em alguns países da África, aquela criança que fica a vida inteira assim, ó. A vida inteira para ele é 12 anos, né, 10 anos. Assim, ó, não comeu proteína, o cérebro não funciona direito, porque sem proteína no primeiro ano de vida a criança não vai ter uma inteligência e tal. E aí a coxa dele é mais fina às vezes que meu punho, né? E tá lá, aí você fala, poxa, mas por que Deus faz isso?
As pessoas falam, por quê? O que ele fez na vida anterior? Ele, alma, né? O que ele fez na vida anterior? A gente não sabe. Ninguém sabe o que foi na vida anterior. Aquele que fala, eu vejo as reencarnações, mentira. Krishna fala no Bhagavad Gita para Arjuna, eu sei de tudo, você não sabe quem você foi, quem você vai ser. Só Deus sabe. E os devotos puros, que são devotos de Deus, eles também sabem. Sabe, mas eles não vão ficar falando. Não adianta, sei lá. Hã? Não, eles sabem tudo, na verdade. Né? Eles sabem. Mas ele também não vai ficar falando, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas a gente sabe como. Coisas que aconteceram. Eles veem as coisas, né? Tem uma devota que ela é monja, né? E ela morou muitos anos com o guru do quadro maior, Srila Govinda Maharaj. Morou muitos anos lá. E ela estava com problema intestinal e estomacal, porque na Índia tem muita pimenta, muito tempero, muito chile, né? E ela estava passando mal. Ela estava lá que ela não... Enfim, ela falou, vou cozinhar no quarto. E aí ela comprou lá sabe aqueles botijão pequenininho? Uma boca, né? Comprou a panelinha, ela cozinhava no quarto. Mas todo dia ela oferecia para a foto do guru, que estava lá na época. Ele estava lá no templo, né? E ela, no quarto dela, ela tinha a foto dele, né, do guru, e ela oferecia todo dia comida. Ela cozinhava, ela punha um pratinho e oferecia para o guru, né? E aí o guru, né, ele também era médico ayurvédico, né? E aí ele falou, olha, toma, faz esse tratamento aqui com erva, sei lá com o quê, e você vai melhorar. E aí foi passando um dia ele conversou com elas, ele nunca entrou no quarto delas, claro, né? E aí um dia ele chegou, conversou com elas, ele falou assim, vocês não melhoraram, né? Elas falaram, não, Gurudeva, não melhoramos. Ele falou, sabe por quê? Você está colocando muita açafete na comida. Açafete dá um tempero forte. Você está colocando muito açafete. Daí elas pensaram, mas como que ele sabe que a gente está colocando açafete? Se ele nunca entrou no nosso quarto, ele não comia a comida que elas comiam, é claro que ele comia. Elas ofereciam para ele, ele ia lá no quarto provar a comida. No quadro. Não, ela oferecia para o quadro, que ela tinha um quadrinho. Então, e aí o espírito sabia? O espírito não, ele encarnado, né? Ele, o guru, ele falou, vocês estão colocando muito tempero, muita açafete. A alma dele, entendeu? Ele não é uma alma que nem a gente comum, que veio cumprir karma. Ele vivia com Deus lá e veio aqui só para ajudar a gente e voltou. Entendeu? Então, através disso, a gente sabe que eles sabem as coisas. Né? Não é uma alma normal como nós. Né? Na verdade, ele é normal, a gente que não é. Qual que era o guru que falou para o devoto, vai lá na rodoviária que está um devoto lá esperando lá. Que o devoto chegou para visitar o guru, não sabia onde que era o templo. E o guru falou, aí o devoto do guru foi lá, buscou, vamos lá que o meu guru está chamando. Mas como que o seu guru sabia? Meu guru sabe de tudo. Eu não conheço essa história. É uma história... Mas da nossa missão? É da nossa missão. Alguém ia visitar, não sei se era o livro da Maharaj, ia visitar ele no templo. Só que com a descrição que ele tinha da Gaudia, tinha várias lá na região. Então ele não conseguia, ficou meio perdido. Ele chegou no lugar, mas ficou perdido. Aí o guru dele de lá, eu acho que já estava esperando, talvez, eu não sei, né? Às vezes veio, Krishna falou, tem alguém lá na rodoviária, uma coisa assim. Aí ele falou pro devoto dele, vai lá na rodoviária, lá no tiro do trem, lá, sei lá, tá lá que o devoto chama assim, tá lá. Aí chegou lá e chamou o devoto, e levou ele pro templo. Aí ele falou, mas como que o seu guru sabia? Como que o guru sabia que eu estava aqui? Aí o devoto falou, meu guru sabe de tudo. Na verdade, é o que eu falei, nós somos chamadas de Jivatma, Jiva é alma, né? Nós somos Jivatma, eles são Nitya Jiva, Nitya é eterno. Nitya quer dizer eterno. Então, eles são os associados eternos de Deus, eles vivem com Deus, lá no mundo transcendental. E aí Deus fala, vai lá para a Terra ajudar eles. Aí eles vêm, ficam 50, 60, 80, 100 anos e voltam para Deus. Né? E a Escritura fala, o Guru é Deus,
Mas, ao mesmo tempo, ele não é Deus. Para a gente é difícil compreender isso. Né? É um termo que chama Tincha Beda Beda Tatua. Né? Ele é e, ao mesmo tempo, não é. Né? Porque, claro, ele não é Deus, mas ele é o representante de Deus aqui. Não tem ninguém que Deus gosta mais do que eles, aqui no plano material. Ninguém. Um guru genuíno, um devoto puro de Deus. Eles não pedem nada para Deus. Um devoto puro não pede nada para Deus. E ele vai reencarnar também de novo? A gente não sabe. Se Deus quiser, sim. Se Deus não quiser, não. Né? Ele não precisa evoluir mais, ele não precisa... Não, ele já está no estágio mais elevado. Né? Apesar que o mundo transcendental, a gente não sabe de qual plano ele veio, porque existem vários locais lá também. Não há um local só. Existem vários locais lá. Depende do mérito da pessoa, existem vários locais. Então, lá também, quando você chegar lá, quando qualquer um chegar lá, qualquer alma chegar lá, tem evolução espiritual também lá. Você não para lá. Porque tem 5 tipos de relacionamentos com Deus. Tem aquele que é neutro. Então, você é um grão de areia lá. Deus vai lá e pisa em você. Você é um grão de areia. Né? Que nem tem um grão de areia aqui. O grão de areia também tem uma alma dentro dele. O grão de areia do mundo transcendental também tem uma alma dentro dele. Só que ele é um guru genuíno. Para ele estar lá, ele é um devoto puro de Deus. Mesmo sendo um grão de areia no mundo transcendental, uma folha de grama, uma árvore, tudo que está lá é o devoto puro de Deus. É muito difícil chegar lá. Mesmo sendo um grão de areia. Né? Mas aí, além do grão de areia, tem aquele que serve Deus. Então ele faz o puja lá. Né? Deus, nesse lugar, Deus é Deus. Todo mundo sabe que ele é Deus. Então, tem alguém lá oferecendo incenso. Vai lá e todo mundo vê ele lá? Nesse ponto, sim. Todo mundo, claro. E aí, ele está lá. Então, tem aquele lá que serve Deus. Mas esse lugar só tem 2 tipos. Ou é neutro ou ele serve Deus. Aí tem outro plano que ele pode servir Deus, ele é neutro, ou ele é o amigo de Deus. Você pode ser amigo de Deus. Como você pode jogar futebol com Deus. Você pode brincar de pega-pega com Deus. Você pode ser amigo dele. Imagina você ser amigo de Deus. Né? Aí tem uns outros lugares que você pode ser pai e mãe de Deus. Deus não tem filho no mundo transcendental. Né? Não existe relação de filho no mundo transcendental. Então você pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o primo, parente de Deus. Mas nesse plano também você não sabe que ele é Deus. Você chama ele de Krishna, mas não sabe que ele é Deus. Nós falamos sobre isso antes de você chegar. Né? E aí tem outro relacionamento que é o mais próximo que existe com Deus, de amor mesmo, amor mais íntimo com Deus. Mas não tem nada a ver com o mundo material. É um amor de Deus e pensar o dia inteiro nele. É o mais íntimo. Então, você pode entrar lá e você ser um grão de areia. E aí, conforme vai passando o tempo, você pode se tornar alguém que faz lá o arati para ele, serve ele, que faz a comida para ele. Aí você pode se tornar um amigo dele. Ou você pode se tornar o pai, a mãe dele. E aí você pode se tornar o mais íntimo dele. Lá também tem evolução espiritual. Lá também tem. Não importa qual é a nossa relação com Deus, não importa em qual lugar nós estejamos. O objetivo final da vida é amar a Deus puramente. Pode ser aqui no plano material, eles amam Deus puramente. Eles estão aqui agora. Eles não, né? Agora o primeiro aqui está aqui. Quando eu vim só tinha 3, não era? Quando eu vim aqui a primeira vez, não tinha 4, não. Ah, será que ele não tinha já sido guru? Nomeado guru? Ele não era ainda. Ah, não tinha nomeado de guru, então. Então já foi antes de maio, então. Já faz tempo. O tempo passa, né? O tempo passa muito rápido. Então, agora ele é o atual guru, ele é o atual mestre espiritual. Né? Ele falou com a gente hoje, pela live. E ele fica lá na Índia? Na Índia, ele mora na Índia. Vamos ver se ele vem para o Brasil. Ele falou que vai fazer um tour mundial, né? E aí, se ele vier, ele vai estar aqui. Aí eu te aviso se ele vier. Ele. Né? Olha só. Seria bom, né? É o que você está arrumando? Seria bom, está fazendo lá em cima. Seria bom, né? Mas a gente é a vontade de Deus, né? Então, vai que para ele.
Mas, então, eles têm essa compreensão, né? Você tem alguma pergunta, Ana, sobre o que foi falado, ou sobre alguma dúvida espiritual? Não, a minha dúvida é assim, a questão da fé, né? Que as pessoas, por exemplo, eu penso que a fé é aquilo que eu não vejo, mas que eu acredito. É isso? Sim. Você tem que ter fé. Não só o que não vê, Uhum. Mas não... Às vezes você vê, por exemplo, você está vendo ele, eu falo, ele é um guru genuíno. Ele é um devoto puro. Se você tiver fé, você acredita. Se você não tiver... Mas você pode até ver. Mas fé é acreditar. Vai, um significado de fé, joga no Google aí. O que é fé? É acreditar, né? É acreditar. É acreditar. Qualquer coisa. Né? Por exemplo, eu chego para você e falo assim, olha, sei lá, hoje vai estar calor, né? Hoje à noite, amanhã de manhã vai fazer calor. Se você tiver fé, você acredita. Se não tiver fé, você não acredita. É acreditar. É acreditar, né? Então a gente tem que acreditar no guru genuíno, a gente tem que acreditar em Deus, que Ele é o nosso melhor amigo. Não tem ninguém, porque nós somos uma parte da energia que é dele. E a nossa palavra tem poder? Depende da tua espiritualidade. Se você for pensar, tudo que você fala entra no éter. O éter é o espaço. Então, se você falar um negócio ruim, vai entrar no éter. Tem o poder, sim, entra no éter. Todo som entra no éter. Entendeu? Se você falar algo que é ruim, tem o poder de ser ruim. Se você falar algo bom, tem o poder de ser bom. Quando você canta uma Mahamantra, por exemplo, em voz alta, depende do teu nível espiritual, você pode beneficiar almas que nem estão escutando. Você pega um guru genuíno, quando eles falam em voz alta, eles cantam uma Mahamantra em voz alta, eles estão beneficiando, às vezes, o planeta todo. Mas não é o planeta inteiro que está escutando, mas eles estão beneficiando o planeta inteiro. Por isso que quando um guru morre, dá uma queda assim, Maia, que é a ilusão, ela fica mais forte. Né? Ela fica mais forte. Por quê? Porque não tem mais ele no planeta. Né? Então, a palavra tem poder, sim. Mas não poder assim, eu quero conseguir aquilo, um carro novo, e você vai conseguir. Não, não é esse poder que eu estou falando. É que lá na escola de trabalho, eles falam assim, eu gosto de deixar com a Ana que a Ana fala, as coisas acontecem. Ela motiva a gente. Só acontece se Deus quer que aconteça. Não é? Né? A gente, normalmente você planeja a tua vida, né? Você é professora, né? Eu também dei aula no estado, né? Então, no começo do ano tem aquela caderneta, nem sei, não deve ser igual, né? Eu dei aula há mais de 30 anos, né? No estado. Então, aí faz muito tempo, né? E aí tem a caderneta lá, aí você vai lá, no começo do ano você fala, programação das aulas, dia tal, eu vou falar isso, dia tal, eu vou falar aquilo, né? E na hora, normalmente não acontece. Né? Então, o que a gente planeja na nossa vida também, só acontece se é a vontade de Deus. Se não é, e como que é a vontade de Deus? Ele dá o teu karma, ele dá o que você merece. Deus só dá o que a gente merece. Então, está uma briga aí na política, né? Não quero falar em política, mas está uma briga na política. Se entrar o que é pior, que a gente não sabe, né? Eu não sou guru para saber quem é pior, né? Não quem é melhor, é quem é pior, né? Então, se entrar o pior, é o melhor para nós. Ainda é o melhor? É o melhor, porque só vai entrar quem Deus quer para a gente. Que a gente merece. Não só o presidente, o governador. A gente tem o marido ou a mulher que a gente merece, o filho que a gente, o cachorro. A gente só tem o que a gente merece. E o que é esse merecimento? É o karma. A gente fez ações. Por que a Venezuela está um caos lá? Porque quem está lá merece estar lá. E o Dao? É Dao que chama? O Guilherme falou assim. Acho que é Dao mesmo. Dao ele falou. Não, Dao quer dizer leguminosa, lentilha, grão de bico. Não, é outro negócio. Ele falou assim que o Dharma. O Dharma é a religião. É a religião. Dharma, na verdade, é o que você tem que fazer na tua vida. Ele falou assim, está predestinado. Eu deixo acontecer o que está escrito. Eu não vou. Ele fala assim, eu não vou ficar preocupado com nada, não. Eu vou vivendo e deixa
o que tiver que ser. Sim, todo mundo tem o Dharma, mas você tem o livre-arbítrio de servir Deus ou não. É o único livre-arbítrio que a gente tem é de servir Deus ou não. Né? O Ishan Krishna Prabhu, ele é psicólogo. Né? Então, o Dharma dele é trabalhar com psicologia. Tem o Dharma material e o Dharma espiritual. Né? O seu Dharma, a sua ação aqui é ser professora. Então, é o Dharma. Né? Mas a gente pode servir Deus ou não, independente se você é professor, se é médico, se você é engenheiro, se você é psicólogo. Né? O teu Dharma de trabalhar é esse. O teu Dharma é ter o Guilherme como filho. Né? Mas se você falar, não, eu vou me entregar totalmente a Deus, eu vou largar tudo, aí Deus não vai te penalizar por você sair do teu Dharma. Não. Não, ele não vai penalizar. Aquele que se rende todo. Se chegar para mim e falar assim, ó, tem um quartinho novo lá em cima. Tem mais 2, eu vou morar, vou ficar aqui servindo o tempo todo. Ou ele chegar e falar, não, eu não vou ficar só essa semana. Eu vou viver até o fim da minha vida aqui. Ah, mas ele tem mulher, ele tem filha pequena, mas Deus vai liberar tudo isso para ele. Deus não vai penalizar ele, falar, não, você largou tua família, você vai se prejudicar. Não, não. Se você se render a Deus, não. Deus vai fazer um arranjo, alguém vai cuidar da filha, alguém vai cuidar da mulher, alguém vai cuidar do Guilherme, alguém vai cuidar, entendeu? Quando você se rende a ele. Isso está no Bhagavad Gita. Mas tem que se render a ele. Não adianta ele falar, vou largar minha família e vou ficar lá na casa da minha mãe dormindo até 1h da tarde. Aí ele vai ser penalizado. Porque o Dharma dele é de ser pai de família, enfim, né, ter a família dele. Mas se você se render... Então, o Guilherme está certo nesse ponto. Não adianta você querer mudar a tua vida, né? Na verdade, a gente acha que muda, mas já está programado também. Ele fala isso. Ele fala, mãe, para que você está preocupado? Eu não estou nem aí, vai dar tudo certo. Vai dar certo, porque vai acontecer melhor. Então você só fica preocupado amanhã é outro dia. Agora, isso daí de não se preocupar com amanhã é uma visão dos monges. O monge não pode pensar no dia de amanhã. Mas ele está rendido a Deus, né? Ele está rendido a Deus. Se você não pensar no amanhã, você é mãe de família, ou ele, ou eu. Então. Você não pensa no amanhã. Você estoura a tua conta. Então. Você tem um limite de 30 mil. Você tem um limite de 30 mil na conta, sei lá, do banco, né? No cheque especial. Você estoura o cartão de crédito. Você estoura. Fala, tudo bem, amanhã não tem que pensar no amanhã. Isso aí dança. Entendeu? Você dança, né? Por isso que o chefe de família, o Grihasta, chamado Grihasta, né? É aquele que pensa no dia de amanhã. Ele tem a família, ele tem responsabilidade, né? Agora, aquele que se rende a Deus, ele fala, não, Deus vai cuidar de mim. Mas você tem que estar, Deus cuida, mas você tem que estar rendido a Deus. Servir Deus o dia todo. Ele vai cuidar de você. Nunca vai faltar comida, nunca vai faltar nada. Sempre ele põe pessoa para doar, né? Ele vai fazer o arranjo, entendeu? Ele vai fazer o arranjo. Agora, se você estourar a tua conta e falar, eu não vou mais trabalhar, aí, que nem o Guilherme, eu não vou fazer faculdade, eu não vou fazer nada, eu vou ficar o dia inteiro assistindo Netflix aqui. Entendeu? Né? Enquanto, se a mãe não paga mais, ele dança. Né? Então, não é assim, entendeu? Agora, se você se rende a Deus, tudo bem, Deus protege você. Deus vai cuidar de você. O próprio Deus leva comida para você. Tem vários casos na Escritura que Deus foi lá levar comida para... Claro, não na forma de Deus, mas ele entrou no corpo de ser humano e foi lá levar comida para o devoto. Né? E acontece isso. Mas tem que se render a ele. Né? Não significa que você está morando no templo que você está rendido a Deus. Você pode estar morando aqui pensando no mundo material. Aí você olha lá nas mídias sociais... Alguém na praia, alguém se fala, podia estar lá, né? E tal. Você vive no templo, mas atualmente está fora. Isso não é rendição a Deus. Isso é rendição falsa. Mas quem fica, por exemplo, igual você fica no templo, você não pode ir para a praia? Pode, eu posso fazer o que eu quero. Mas eu não tenho vontade. Entendi. Ele pode no período do fim do programa da manhã até o começo. Não, na verdade eu posso fazer o que eu quero. Né? A religião não permite nada, a nossa filosofia, se ele quiser comer carne, eu quiser, eu posso. Mas aí você vai, não é bom? Não, você vai ter uma penalidade, você vai pagar o preço, mas eu não quero, entendeu? Se você falar assim, por exemplo, eu quero pegar um solzinho lá na praia hoje de manhã, aí pode.
Pode, mas eu não quero. Ele não tem mais essa. Ah, você não tem mais esse negócio material, esse desejo. Não, nesse nível, não. O gosto que ele tem pelo serviço é mais gostoso do que ir para a praia, ou ir para o campo, ou visitar alguém, né? Olha. Mas eu ainda tenho desejo, claro, um monte de desejo, né? Você vê uma pizza, você fala, nossa... Mas você come? Como, de vez em quando eu como, né? Eu não estou no nível deles, entendeu? Eles não têm nenhum desejo. Mas né? você não come de carne, você come de... Não, claro, né? Eu como normalmente, se eu comer, eu como de queijo, ou berinjela, enfim, uma vegetariana. Uma Eu gosto daquela de né? carola. Então. Mas o guru não proíbe nada, entendeu? Mas a gente sabe que se fizer, vai prejudicar o nosso avanço espiritual. Então, a gente até tem vontade, às vezes, de fazer alguma coisa que não é boa, mas a inteligência domina a mente. A mente quer fazer, mas a inteligência fala, não, isso não é bom, então eu não vou fazer. Né? Então eu não vou fazer. Tem pessoas que têm vontade ainda de tomar álcool. Né? Chega no fim do ano, no Natal, ou mesmo na mesa, está lá almoçando com a família, tem vinho na mesa. A pessoa fica lá, com vontade. Eu não tenho esse problema mais. Né? Não tomo vinho. Claro que não. E aí, na verdade, você está lá assim, né? E aí a pessoa fala, não, eu não vou tomar, porque aí ele usa inteligência. Eu não vou tomar porque isso faz mal para a vida devocional. Entendeu? Aí ele usa inteligência. Mas tem alguns que já não estão nem aí para o vinho, para a carne. Se eu for no churrasco, eu não estou nem aí se estão bebendo, se estão fumando, se está comendo carne. O problema é deles. Eu não vou, claro, porque o que eu vou ganhar indo num lugar desse? Né? Então eu prefiro ficar aqui. Né? Mas isso aí você só vai começar a ter com a prática. Aí você fala, poxa, eu vou lá no templo de novo. Pô, mas eu moro em Diadema, você mora longe, né? Eu moro longe. Ah, não dá para ir toda semana, mas sei lá, você fala uma vez por mês eu vou. Eu gosto de ir lá, eu gosto de escutar falar sobre Deus. Né? Ah, mas uma vez só por mês, mas aí tem a live. Né? Então esse horário... Como que eu assisto a live? Pelo Facebook. Eu vou te passar o canal do Facebook. Passa, porque aí eu vou assistir um dia que não é... Aí a pessoa fala assim, não tem condição. Eu moro longe, eu não tenho condição. Ele mora longe, como é que ele vem aqui todo dia? Não tem nem como, porque 14 horas para chegar. Só se eu tivesse o limite de 30 anos, dava para vir de avião todo dia. Aí ele voltava, né? Mas aí, na verdade, ele assiste todo dia. Às vezes ele assiste de manhã e de noite. E quando ele não está assistindo, ele vê depois, às vezes, a aula. Né? E por isso que ele está com essa vontade de vir aqui. Você assiste e aí você cuida de Deus lá. O Damadara me deu uma foto de igreja, aqui do lado direito lá. E aí tem a foto do Pará daqueles muros que estão embaixo ali. Entendeu? Ele oferece comida, ele oferece fruta, ele oferece água. Assim, não é elaborado igual a do Damadara. O Damadara faz certinho, eu não sei fazer. Você está aprendendo. E aí, se ele for para a Índia, a gente está planejando ir para a Índia, né? Aí ele pode receber a segunda iniciação, aí ele recebe esse cordão aqui que eu uso. E você, quando recebe esse cordão, a gente recebe um mantra que o Guru dá, né? É um mantra para cantar em silêncio, tal, né? Sem falar em voz alta. Aí ele pode entrar no altar, aí ele pode servir direto a Deus, entendeu? Mas ele pode na casa dele entrar, ele tem um altar na casa dele, ele oferece água. Deus, na verdade, ele quer o sentimento da pessoa. Ele não precisa de ninguém levar para ele, mas ele quer que a pessoa leva porque... Ele quer o sentimento, ele quer o nosso amor. Quando você ama, que nem você ama o Guilherme, né? E assim a gente espera, né? Mas eu tenho fé que eu confio que você ama o Guilherme, né? Então, você está servindo o Guilherme, entendeu? Né? Você está servindo ele, e ele não precisa mais ser servido. Quando você faz, por exemplo, o prato dele agora, ele tem 20 e poucos anos. Né? E aí a mãe que mima muito o filho, né? Eu conheço uma pessoa que tem mais de 60 anos, e a mãe quando estava viva, né? Agora ela já foi embora, né? Com mais de 90. E ela descascava a banana e dava para o filho. Né? Entendeu? Mimar e tal. Mas aí que tá, ela tá dando o amor dela, não tá dando a banana, entendeu? Então, Krishna, ele quer isso, ele quer o nosso amor. Ele não precisa da banana, ele não precisa da água, ele não precisa da comida, nem da flor. Né? Ele quer você está lembrando dele. Ele quer o nosso amor.
Né? Então, o amor você demonstra como? Fazendo carinho para a pessoa. Esse ato dela, claro que ela está estragando o filho, né? Mas ela está demonstrando amor. Com 80, 90 anos, ela está descascando a banana e levando para o filho, que tem 60. Né? Mas ela está demonstrando amor, entendeu? Não vou falar. Mas aí acontece o seguinte também, né? Por exemplo, a mãe dele, né? Ele tem mais de 40 já, né? 38. Aí a mãe dele, de repente, está chovendo, ela fala, leva o guarda-chuva. É uma forma de carinho, entendeu? Uma forma de carinho. E Deus quer isso, Deus quer o nosso carinho. A única coisa que Deus não tem nosso é o carinho, é amor. Amor puro. Ninguém tem amor puro por Deus. Quando você conseguir amor puro por Deus, Ele te leva para viver com Ele. Entendeu? É assim que funciona, né? Então, a fé a gente tem que ter sim, que Deus existe, que o que a gente está falando aqui, cada um tem sua fé, claro, né? Mas eu tenho fé que o que eles falam para mim é a verdade. Eu acredito, senão eu não estaria aqui falando o que eles falam. Entendeu? Eu tenho fé nisso. Então, eu estou aqui falando. Eles são puros, né? Devoto puro, né? Devoto puro. Ele não quer nada de você, não quer teu dinheiro, não quer, que nem alguns aí querem desfrutar do corpo da mulher, né? Eles não querem fama e poder, eu tenho tantos discípulos, ele não quer nada disso. Ele quer só ensinar. Ensinar como a gente ir para lá. Ensinar como a gente consegue amor puro por Deus. Essa é a função deles. Na verdade, eu conheci mais eu só conheci Silachar Maharaj, o segundo daqui para lá, né? E que eu tive com ele e tal. E aí você vê a vida dele, né? Quando ele entrou no templo, antes de abandonar o corpo, né, de morrer, ele estava com aquela roupa laranja, entendeu? O mesmo relógio, se trocou o relógio porque alguém deu para ele o relógio, o outro, né? E ele estava lá vivendo, acordava de manhã 3, 4 horas da manhã, né? 4h30, fazia o programa, dava aula, ia viajar pelo mundo. Ele não foi viajar muito pelo mundo, mas pelo menos acho que umas 2 vezes como guru ele foi. A vida dele é essa, acordava o dia inteiro servindo e ia dormir. Comia comida que o outro come, não tem comida especial, entendeu? Eles não casam, não tem filho. Não pode casar. Né? Quer dizer, quando eles estão de monge, os 2 primeiros lá casaram, mas depois eles largaram, viraram monge e aí eles viraram guru. Né? A nossa linha, se não for monge, não pode ser guru. Né? Porque ele vai dedicar o tempo dele à família, ele vai pensar na família. Então ele tem que estar dizendo, a vida dele, quando ele recebe essa ordem de monge, né, ele promete para o guru dele que ele vai usar o corpo dele, as palavras dele e o pensamento dele somente para servir Deus. Ele faz esse voto. Né? Então ele usa o corpo dele somente para... Ele fala, vou pegar só na praia. Né? Ele não vai usar para a mente dele, nem para as palavras, ele não vai falar de bobagem, de futebol, disso, daquilo. Ele não vai falar enfim, fala de futebol, mas qualquer coisa que não seja sobre Deus. Né? A função dele é falar sobre Deus. Né? E o corpo dele ele vai usar só para servir Deus. Entendeu? Você não vai ver ele falar, vou pegar onda na praia. Né? Para a mente dele. Um guru genuíno nunca vai falar isso. Né? Nunca. Ele quer só servir Deus. E eu presenciei isso quando eu estive com ele. Né? Não foi muito tempo, mas acho que uns 2 meses eu fiquei com ele ao todo. Né? Então, e agora Tilakini Maharaj, ele é novo, é como guru, mas a gente vê ele todo domingo, que ele faz a live pelo Zoom, né? E você acabou entrando no grupo, você não entrou, né, no grupo, né? Do templo. Não coloquei? Então, se você quiser, eu te coloco. Você falou assim, eu não vou te colocar no grupo. Então eu esqueci. Esqueci. A idade vai chegando, não é só o cabelo branco que começa a aparecer, né? A memória também vai diminuindo. Mas o Guilherme também fala com ele, se ele quiser, eu coloco ele também. Eu nem tenho o celular dele, mas vem com ele, se ele quiser. Vou passar o celular. E aí nós não conseguimos. Hoje a gente tentou de novo. Hoje nós tentamos de novo, não conseguimos. Ele estava com o pessoal falando da Alemanha, um monte de países lá. Sei. Estudando embaixo do solo, o tanto de fungos que formam. Aí eu não sei como é que explica, não. É muito lindo, e eu fiquei vendo lá, tá bonito demais. Mas aí eu entrando em contato com ele, vamos ver se eu faço uma videoconferência, uma videochamada, né? E aí ele vai mostrando, aperta aqui, aperta lá, e vamos ver se... Isso, eu te explico. Né, vamos ver. Essa semana ele vai ficar aqui até quinta, né? Sexta-feira de manhã ele vai embora.
E aí vamos ver se a gente faz isso, que ele entende mais, aí a gente vê se consegue transmitir pelo Instagram. O Guilherme estava fazendo negócio de cogumelos lá. Então. Vários tipos de cogumelos, sim. que dá para comer, que é bom para a saúde. Cada um serve para um negócio. Eu estou estudando isso também. Sim, legal. Tem muitas coisas boas e ruins, né? Tem umas que não são boas. Mas a gente não come cogumelo também. Também não? Também não, porque cogumelo, tem 3 modos do alimento, né? Modo da ignorância, modo da paixão, modo da bondade. O cogumelo está no modo da ignorância. Então, a pessoa fica mais calma, mais, assim, calma que eu digo em termos de preguiçoso, quer ficar deitado, quer isso. A cebola também faz isso, né? A cebola também. Também. O alho te deixa agitado, te deixa, né, agitado. Também não é bom para devoção. E o bom para devoção é alimentos que são em satoguna, né? Leite, cereais, verduras, legumes, enfim. Leguminosas, isso aí é bom você, fruta, então são alimentos, então cogumelo a gente não usa, né? Mas tem várias teorias, tá? É bom para a saúde, né? Dizem que o vinho também é bom para a saúde, né? Depende de quem paga a pesquisa, sai o resultado. É que nem a eleição aqui. Você paga a pesquisa e vão falar, tal pessoa está na frente. Vamos cantar a última canção, então. Ela está assim... Bom, pega aqui o livro. Página 60. Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui. Da live hoje. Vou colocar aqui em cima, né? Não põe no chão o livro. Mas você pode segurar na mão só, sem o apoio também. Você que sabe. Bom, então vamos lá cantar. Deixa eu colocar a pessoa que canta bem. Hariharai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hariharai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hariharai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shimadhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Moha. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Keshai Gosai Kori Charana Banda. Jahote Vinana Sapura. Keshai Gosai Jara Muni Tarada. Sabara Padare Mumura Punjagra. Padre Charana
Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Guru Vaishnava Pade Majaya Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Das Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Hoje o programa foi longo, mas foi proveitoso, tiveram perguntas aqui. Temos aqui hoje o Ishan Krishna Prabhu participando presencialmente, a Ana também aqui participando presencialmente. Estamos felizes com a presença dos dois. E aqui online temos o Vrajaraja Prabhu, o Goranga Prabhu também conosco, Annapurna Devidasi. Annapurna mora na Noruega, ela é brasileira, mas está morando lá. Agora é de madrugada lá, né? Então veja só o esforço da pessoa, de madrugada ela está lá assistindo a gente. Temos aqui também a Vishaka Devidasi, ela mora na Costa Rica. Eu não sei o fuso horário, mas não é de madrugada. Mas né, ela mora na Costa Rica, está conosco aqui também. Deixe-me ver quem mais está aqui conosco. Temos a Kamaline Devidasi, ela mora em Araraquara. E são essas pessoas que estão aqui, pelo menos que se identificaram, são essas pessoas.
Às vezes tem alguém que participa, mas não quer se identificar, não há problema. Não há problema. O importante é participar, fazer o encontro, Sadhu Sangha. E uma boa noite a todos. Dandavati Pranam. Até amanhã às 7 horas. Continuaremos o programa amanhã às 7 horas da manhã. E à noite, amanhã, segunda-feira, às 7 da noite também. Então, Dandavati Pranam a todos. Uma boa noite. Deixa eu desligar lá.